Uma multidão protestou em mais de 20 cidades do Irã contra a ação policial que terminou com a morte de uma mulher que não usava o véu. A polícia de costumes prendeu Mahsa Amini, de 22 anos, na semana passada. Quando visitava Teherã com os pais, ela foi acusada de violar o código de vestimenta islâmico e morreu na sexta-feira num hospital. Em 5 dias de protestos, 9 manifestantes morreram em confronto com as forças de segurança. Vladimir Putin anunciou hoje a convocação de mais de 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. Em um raro pronunciamento pela TV, o presidente russo fez graves ameaças aos países que apoiam a Ucrânia. Vladimir Putin disse que tem uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas que a de países da OTAN, e que sem dúvida vai usar todos os meios caso a integridade territorial da Rússia seja ameaçada. Isso não é um blefe, destacou Putin. O presidente invasor disse que os países do Ocidente passaram do limite e que eles tentam fazer uma chantagem nuclear contra a Rússia. Putin ainda anunciou reforço para as tropas na Ucrânia. Vai recrutar militares da reserva com experiência em operações. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, deu mais detalhes. Serão 300 mil convocados. Isso representa cerca de 15% do total de reservistas do exército russo, segundo estimativas recentes. O anúncio ocorre na semana em que a guerra completa 7 meses, depois de sucessivos avanços do exército ucraniano nos últimos dias. Ontem, autoridades russas que administram 4 regiões ocupadas pelas tropas de Putin anunciaram um plebiscito. Dizem que os moradores é que vão decidir nos próximos dias se as áreas devem ou não ser anexadas pela Rússia. As decisões de Putin foram duramente criticadas por líderes do Ocidente. O ministro da Defesa daqui do Reino Unido disse que nem ameaças nem propagandas conseguem esconder que a Ucrânia está vencendo esta guerra. E a União Europeia classificou as medidas de Putin como uma aposta nuclear muito perigosa. O Papa Francisco, sem mencionar diretamente Putin, chamou de loucura o uso de armas nucleares em conflitos. Ele ressaltou durante uma audiência que os ucranianos estão sendo submetidos a selvageria, monstruosidades e tortura. Alexei Navalny, líder da oposição russa, preso desde o ano passado, divulgou um vídeo afirmando que Putin quer manchar de sangue centenas de milhares de pessoas. A escalada do conflito levou a uma correria nas buscas por voos. Muitos decidiram sair da Rússia, enquanto outros saíram às ruas. Os protestos se espalharam por Moscou. Eu não vou morrer pelo Putin, diz esse manifestante. Até agora, mais de 1000 pessoas foram detidas por protestar. Outros líderes mundiais reagiram ao anúncio da Rússia no segundo dia de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu que todas as nações têm que se opor às agressões de Moscou. Chamou a guerra de tentativa de Vladimir Putin de extinguir a Ucrânia como país e os ucranianos como povo. Chamou de farsa do Kremlin os plebiscitos organizados nas regiões separatistas da Ucrânia para que a população decida se os territórios devem ser anexados à Rússia. Biden acusou Moscou de espalhar mentiras ao culpar os Estados Unidos pela escassez mundial de alimentos. Disse que as sanções americanas impostas à Rússia não impedem a exportação de comida ou fertilizantes. O que está agravando a insegurança alimentar no mundo é a guerra da Rússia e apenas a Rússia pode pôr fim a isso, afirmou. O presidente americano chamou de irresponsáveis as ameaças nucleares de Vladimir Putin. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deveria ser lutada, disse.
Numa reunião depois do discurso, Joe Biden e a primeira-ministra britânica Liz Truss reforçaram o compromisso em apoiar a Ucrânia. Truss também se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Elas disseram que a ordem de Putin de mobilizar reservistas é um sinal de fraqueza e de que a invasão da Rússia está falhando. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que o governo russo age com desespero e que os plebiscitos nunca serão aceitos porque não podem servir como justificativa para conquistar com violência o território de um país vizinho. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, teve um encontro na ONU com o chanceler russo Sergei Lavrov. Segundo o Itamaraty, eles conversaram sobre o comércio de fertilizantes. A Rússia é a maior exportadora desses produtos do mundo. O discurso mais esperado do dia foi o de Volodymyr Zelensky. Depois das novas ameaças de Putin, o presidente ucraniano falou sobre o que ele chamou de uma fórmula para a paz. Ações que os países da ONU precisam apoiar em conjunto para garantir o fim da guerra na Ucrânia. Zelensky defendeu que a primeira ação tem que ser expulsar as forças que ocupam o território ilegalmente. Que não há paz se as fronteiras reconhecidas internacionalmente não forem respeitadas. Zelensky defendeu que depois disso a Rússia precisa ser punida e a Ucrânia compensada pela invasão. Que sanções contra a Rússia são parte da fórmula. Zelensky disse que países que se dizem neutros só fingem estar preocupados, mas que realmente só se preocupam consigo mesmos. O presidente ucraniano questionou o poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU e citou o Brasil ao dizer que vários países do mundo não têm esse direito. Hoje, o Brasil ocupa um assento temporário no Conselho. No fim, o plenário aplaudiu longamente de pé, com exceção da comitiva russa. A Procuradora-Geral do Estado de Nova York abriu hoje uma ação civil contra o ex-presidente Donald Trump, 3 filhos dele e as organizações Trump. Eles são acusados de inflar o valor de empresas e bens para conseguir empréstimos em condições favoráveis durante décadas. A família corre o risco de ser proibida de fazer negócios no estado de Nova York e ainda pagar 250 milhões de dólares em indenizações.